Tá ligado? Seguidores do Correio do Mate, muito boa noite. Esse é mais um Mate Papo Região Alto Jacuí. Estamos nas plataformas digitais do Correio do Mate no Facebook, no YouTube e pela rádio web Correio do Mate, em conteúdo que você também acompanha no jornal impresso que circula na região Alto Jacuí às sextas-feiras. O nosso Mate Papo tem o apoio do Grupo Provida, há 2 anos Espumoso e há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais de saúde para toda a família, com 18 unidades na nossa região, as quais destacamos aqui na região de abrangência do Correio do Mate, Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo, Salto do Jacuí e em breve também no município de Arvorezinha. São mais de 250 mil atendimentos por ano, 90 cidades atendidas e mais de 600 profissionais cadastrados. Cicobi São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativa de crédito, as agências da Cicobi na região de abrangência do Correio do Mate, Antagorda, Arvorezinha, Encantado, Guaporé, Serafina Correia e Soledade. E Estoque Sul, seu centro de compras em Espumoso, na Avenida Oswaldo Verlan, próximo à sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @Estoque Sul, aberto de segunda a sábado, local com amplo estacionamento. E nós continuamos, né, com as repercussões aqui, como estamos fazendo nas nossas páginas, entrevistando personalidades políticas, e também nas próximas semanas aqui esse espaço vai receber políticos eleitos de toda a região de abrangência aqui do nosso Correio do Mate. E a gente, com muita satisfação, tem o prazer de receber, né? Eu, pela primeira vez, posso entrevistar de uma forma presencial assim, Irineu Hort, que dispensa apresentações, ex-prefeito de Tapera, senador por 4 meses nessa legislatura, e que vai falar um pouco para nós da sua história, mas, claro, o assunto principal é toda essa questão política, porque a questão da eleição municipal está muito recente nas nossas cabeças. Bom, Irineu, para começar o nosso bate-papo, a gente vai, como a gente sempre percorre, né, falando um pouco de você e depois da política. Irineu Hort, 74 anos. Quem é Irineu Hort? Que nasceu na linha 5 Irmãos, em Tapera. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Satisfação toda é minha poder participar desse momento aqui no Correio do Mate, né? E, na verdade, como você já disse aí, eu sou nascido na linha 5 Irmãos, filhos de pequenos agricultores, Bruno e Irma Hort, né? Eu sempre digo, meu primeiro trabalho de ganhar dinheiro foi levar leite, né? Minha mãe tinha umas vaquinhas, meu pai, ela tirava leite manualmente, e eu levava uma mala de garupa, primeiramente 4 litros de vidro, né, com leite para alguns compradores na cidade. Na volta da aula tinha que pegar de volta, e no dia seguinte a mesma coisa, né? E, logicamente, mais tarde nos serviços da agricultura, quando você trabalhava manualmente ainda, lavrei a boi, ajudei a derrubar mato, né? Então a minha vida começou assim, né? Logicamente, paralelo a isso, sempre estudei. Cheguei a me formar na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, fui funcionário da Cotrisoja por 15 anos, né? Entrei lá, na época eu era o único da cidade, o único economista formado, isso foi lá no ano de 72, né? E ocupei várias funções dentro da cooperativa. Acabei saindo em 82, quando concorri a prefeito a primeira vez, né? Eu tinha sido candidato a presidente da cooperativa no dia 20 de maio de 82, né? Aliás, a eleição foi logo em seguida. A minha filiação num partido político foi dia 20 de maio, às 16h30 daquele dia, né? E às 17 encerrava o prazo. Eu não fui candidato a prefeito. Eu tinha perdido a eleição na cooperativa, uma eleição que eu perdi com uma diferença muito grande. Eu fiz 30%, ou em torno de 30 contra 70, né? E aí não fui candidato no primeiro momento. Fui porque no decorrer da campanha se acidentou o candidato Idécio Schenkel, que aliás é pai do Alexandre Schenkel, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, vende o algodão brasileiro no Brasil todo, né? O Idécio morreu e eu entrei faltando 30 e poucos dias, né? Venci a primeira eleição com 32 anos de idade.
com uma diferença de apenas 20 votos, somando o voto de 3, na época tinha 3 candidatos a prefeito do mesmo partido, do outro partido tinha 2 e do terceiro partido, que era o PDT, tinha 1. Então, no somatório dos 3, nós ganhamos com uma diferença de 20 votos do segundo colocado, que eram 2 candidatos do PMDB na época, né? E aí foi um mandato de 6 anos, fiquei fora 4, não tinha reeleição. Depois dos 4 fui candidato novamente, e assim foram 4 mandatos sucessivos, né? Sempre fazendo gestão. Todos os meus mandatos foram mandatos de trabalho, de dedicação, os fiz como empresário, né? Tem um lance pitoresco que às vezes eu conto, que quando eu fui candidato eu nunca tinha feito discurso na minha vida, né? E o primeiro discurso foi na Barra do Colorado, que é aqui pertinho. Aí me levaram junto, tal. Naquela época se levava os eleitores da cidade de caminhão aberto até o local do comício, enchia de gente. Aí quando eu fui fazer o discurso, disse, olha pessoal, é o primeiro discurso que eu vou fazer na minha vida. Diz que político tem que prometer, mas eu estou aqui na comunidade, eu nem sei o que eu vou prometer, eu não sei o que falta. Faltava poucos dias para a eleição. Mas como vocês me conhecem como diretor financeiro da Cotrisoja, eu vou prometer 3 coisas para vocês aqui. A primeira é trabalho, a segunda é trabalho e a terceira é trabalho. E depois que estiver eleito, eu vou vir aqui sentar com vocês, vamos fazer reuniões e ver o que falta para a comunidade. Porque eu vim aqui prometer, eu nem sei o que vocês precisam, né? Então esse foi o meu primeiro discurso em síntese, né? E assim a vida política foi andando, deu essa sequência de mandatos, fiquei fora depois. O segundo mandato foi de 93 a 96, em 98 concorri a deputado federal, fiquei na suplência, na terceira suplência, e logo em seguida na segunda, não assumi nenhuma vez. Em 2002 concorri a deputado estadual, também fiquei na suplência, mas naquela época o governo era PT, então o PT não chamava os deles, logicamente não chamou ninguém, eu não assumi nenhuma vez, né? Voltei a ser candidato em 2008, e aí nós emendamos de 2009 a 12, de 12 a 16, né? E aí, 2016 a 2018, 2 anos depois, a pedido do Heinz, que era deputado federal, concorria a senador, ele me convidou para ser o primeiro suplente. Eu era o coordenador da campanha dele para governador do estado, né? E aí deu um problema interno no partido naquela ocasião. A Ana Amélia era para ser a candidata ao Senado e o Luiz Carlos a governador. Nós já estávamos trabalhando há uns 3, 4 meses para ele ser governador em 18. Aí mudou, não deu para ele ser, acabou sendo candidato a Senado. Aliás, ele queria desistir da política. Eu fui um dos que ajudou a forçar ele a aceitar a candidatura ao Senado. Depois, isso foi 2 dias antes da convenção estadual. Aí, na hora da convenção, eu nem sabia que eu ia ser convidado. Ele me chamou do lado do microfone lá, e depois, na hora do almoço, ele me convidou para ser suplente, ser o candidato ao primeiro suplente. Aí eu disse, olha, eu já trabalhei 4 meses, vamos em frente, né? Nós tivemos que mudar toda a sistemática de governador para senador, né? E quem acompanhou, quem é mais novo na história, sabe que nas pesquisas daquele ano o Heinz aparecia em 4º ou 5º lugar, sempre. Chegou um momento, faltava poucos dias para a eleição, nós nos reunimos no gabinete lá do comitê e ele me disse, vamos desistir. Daí eu disse para ele, mas desistir? O pior que pode acontecer é nós perder, mais que perder, nós não vamos. Mas eu não acredito nessas pesquisas, porque eu tenho andado, e ele também, em todo o interior, às vezes um ia para um lado, outro ia para o outro, e eu não vejo propaganda dos demais, né? Aí veio a eleição e o resultado todo mundo conhece, com 2.316.000 votos. É um número extraordinário para o Rio Grande do Sul, né? Ele foi eleito, eu fiquei na suplência, dando alguma cobertura regionalmente aos pleitos, ajudei bastante municípios na região
através aqui do meu escritório de Itapera, meu escritório da empresa, né? E aí agora deu esse problema de saúde nele no começo do ano, eu assumi de 10 de abril até 6 de agosto. Né? E foi justamente no período dos problemas do Rio Grande, da maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Foi o período que eu estava em Brasília, e momento difícil para o Rio Grande, e a gente lutou muito para o governo poder ajudar, especialmente ao pessoal que foi atingido, mais na região sul, né? E, enfim, em síntese, esta é a minha história política, né? Bem, Irineu, eu sei, você tem uma experiência larga de vida, de 82 até aqui, são 42 anos, né, que você está na política, né? Você já viu muita coisa. Evidentemente que o caminho de prefeitos, de vereadores, tudo vai para Brasília. Falaste um pouco antes que, de surpresa, o Reis te convidou para você ser suplente, e evidentemente que até você não esperava que você assumisse. Nesses 4 meses que você assumiu como senador, você tinha noção do que fazia um senador, do quanto que trabalha um senador? É importante a gente explicar o papel de um senador da Câmara Baixa, como chama-se o Senado, uma vez que há muitas discussões sobre a questão da efetividade dessa Câmara, né, da necessidade de haver o Senado. Gostaria de que você falasse que noção que você tinha, e quando você esteve lá, o que você pôde visualizar da importância do trabalho do senador. Uma noção eu tinha, né? Porque como prefeito, 18 anos, a gente viajava bastante, ia bastante a Brasília, eu ia quando precisava ir, né? Visitava os gabinetes, na época mais de deputados do que de senadores, né? Mas enfim, eu conhecia o Congresso, acompanhava de longe o trabalho do Luiz Carlos, que além de senador, ele trabalhava muito mais como executivo, né? Ele trabalhou, lutou para muitas obras no Rio Grande, que era o trabalho que, mesmo como deputado, ele sempre fez esse trabalho mais voltado às ações que o executivo deveria exercer. Como eu tinha muito mais experiência também na área executiva do que legislativa, eu nunca fui vereador, nunca fui deputado e tal, né? Eu imaginava como seria. Em primeiro lugar, eu segurei a mesma equipe, não troquei ninguém. E o pessoal da equipe do gabinete do Reis é um pessoal muito bom, experiente e conhece as situações. E logo que eu cheguei, deu esse problema da enchente no Rio Grande do Sul. Aliás, até eu fiz um juntado de coisas aqui. Foi a tragédia climática que começou a atingir o Rio Grande na época que eu assumi. Então, aí se trabalhou muito nas questões de tentar minimizar a situação, tentar arrumar recursos, dar planos, dar ideias, né? E eu atuei muito forte. Para você ter uma ideia, eu apresentei nesse período de 120 dias 9 PECs, 9 emendas à Constituição. Tem senador lá que ficou 2, 3 anos e não fez isso, né? Projetos de lei, eu apresentei 5 projetos de lei, 2 projetos complementares, PLPs, indicações, 7 indicações, emendas, tanto como medidas provisórias como PLs, foram 43, requerimentos e requisições, 16. Eu fiz um decreto legislativo que não foi aprovado até hoje, mas ele é fundamental. Esse decreto legislativo, até vou falar um pouco mais dele, é em cima do decreto do presidente da República, sob o número 11.995, que previa a possibilidade do governo federal desapropriar áreas para a reforma agrária em todo o país e, se fosse o caso, até expropriar. E, aliás, agora, nesses últimos dias, está se falando muito em expropriação de áreas que queimaram, de áreas que têm serviço escravo e assim por diante. Então, nós entramos com uma PDL, que é um projeto de decreto legislativo que susta esse decreto. Ele está tramitando, eu agora, nos últimos dias, não sei exatamente em que pé está. Mas se ele for aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado, ele praticamente anula esse decreto do presidente, não precisa sanção presidencial. É um PDL extremamente importante. Aliás, falando em PDL,
agora à noite, antes de vir para cá, eu vi através da imprensa que o presidente assinou dia 19 de setembro uma medida desapropriando a área quilombola no município de Coxilha, Sertão e acho que pega um pouco de Água Santa. E eu consultei o Cláudio, que é o nosso chefe de gabinete, né? Ele disse que de fato esse decreto saiu. Já estou consultando o pessoal da região, o Luiz Henrique Hort, que é de Coxilha, é filho do Hildo, que foi o prefeito lá que morreu de Covid, para ele se inteirar, para ver, são 30 propriedades afetadas, pelo que nós sabemos. Então, se de fato isso saiu, através do gabinete do Heinz, nós devemos entrar com um novo PDL para assustar isso, para tentar assustar, a não ser que os proprietários queiram vender, o que eu acho muito difícil, porque ali naquela região, a área de minifúndio, né? Nós encaminhamos ainda, nesse período, 157 encaminhamentos de ofícios que foram protocolados. Apesar de todo esse movimento, nós atendemos em audiência 700 pessoas no gabinete, né? Tivemos 22 discursos no plenário, né? E discursos, alguns com muita força. E 124 votações nominais no plenário. Algumas, inclusive, nós apresentávamos o voto da liderança, não, o voto do Partido Progressista, que tem 6 senadores, e algumas vezes a Tereza Cristina e o próprio Ciro Nogueira pediam para mim fazer o voto em nome do partido. Então, foi, na verdade, uma atuação muito forte. No dia da despedida, depois do meu pronunciamento de despedida, recebi vários cumprimentos, vários elogios de senadores de outros estados e que, inclusive, diziam, olha, nós temos senadores que ficam 4 anos aqui e não apresentaram este volume de trabalho. O que acontece no Senado é que o pessoal fica na terça, quarta e quinta, de manhã, sempre reuniões nas comissões. Então, como nós participamos de 6 comissões, às vezes não dá tempo, às vezes 2 acontecem paralelamente, né? E à tarde, plenário. Além do horário praticamente de meio-dia às 4 da tarde, a gente, nesses 3 dias especialmente, se tinha muita audiência em ministérios, atrás de recursos, atrás desses projetos de pontes, ferrovias, o Porto de Arroio do Sal, a gente também mexeu, que o Luiz Carlos estava mexendo e nós continuamos, né? E quando a gente estava lá na segunda e na sexta, então, como não tinha movimentação nem nas comissões e nem no plenário, então eram os dias que a gente fazia atendia essas agendas de pessoas que vinham lá visitar ou pedir coisas, pedir assuntos que interessavam aos municípios e também as audiências nos ministérios. Então, foi um trabalho muito intenso, né? E quem conhece lá sabe que as caminhadas são longas, né? Que é tudo a pé lá dentro daqueles corredores longos e tal. Às vezes as pessoas acham que o senador, o deputado, não trabalham. Até tem os que não trabalham. Concordo que tem muita gente acomodada. Tem senador que eu vi no corredor uma vez em 120 dias. E tem outros atuantes, né, que atuam. E eu procurei ser um atuante. E eu dizia para mim mesmo que eu queria, nesses 4 meses, de fato, atuar com muita força, com muita disposição, com muita vontade. E é o que eu fiz, né, defendendo os interesses, basicamente, do Rio Grande do Sul, né, e eu fiz projetos, esses todos que eu citei, praticamente em todas as áreas, na área agrícola, na área dos municípios, recursos para municípios, na área de educação. Em vários campos de atividade eu apresentei emendas ou projetos e tal, né? Então, como essas coisas todas, você não pode encaminhar ao bel prazer, você tem que estudar, porque afetam o país todo. Qualquer medida que você provoca lá, ela tem efeito no país, né? Então, você não pode entrar com, às vezes, pensando, até me cobraram aqui na minha cidade, como é que tu não arrumou nada para a minha vila? Digo, olha, quem vai arrumar para a tua vila é o prefeito, não é o senador, né? O senador tem que atender o Estado e o país, né?
porque cada estado, na legislação brasileira, tem 3 senadores e representam no Congresso Nacional o estado, né? E quem faz o serviço da população mais são os deputados, que no caso do Rio Grande do Sul são 31 deputados e 3 senadores. E as questões que são votadas na Câmara dos Deputados e depois no Senado, ou vice-versa, né? Então, são 2 votações sempre nas 2 casas. Às vezes, eu participei de algumas reuniões, 2 ou 3, que são reuniões conjuntas, especialmente quando tem que se derrubar ou votar os vetos do presidente. Nessa ocasião, se junta o Congresso todo, né? Então, os efeitos do senador têm abrangência para o país todo. O deputado também, só que o deputado atende mais o seu estado, mas quando vota leis, elas têm abrangência nacional. É diferente do que você atender como um deputado estadual, que a abrangência é só no estado, ou o vereador, que a abrangência é limitada à área do município, né? O senador é a área nacional. Então, eu estou dizendo isso, que é óbvio, as pessoas que estudam sabem isso, mas deve ter gente agora que está escutando, está ouvindo, e que talvez não tenha essa noção, né? Bom, Irineu, falaste das enchentes, né? E um dos principais destaques que você sempre era instado a falar, quando falava-se das enchentes, nós estávamos às portas das eleições municipais, que a gente vai falar mais para frente, é a questão do fundo eleitoral. Vem de uma época que a arma do candidato era a sola do sapato, a saliva, o seu conhecimento, como tu disseste. Nunca tinhas feito um discurso na vida, aprendeu a discursar discursando, aprendeu a fazer fazendo, e a sua experiência empresarial te levou a fazer gestão em prefeitura. Como que repercutiu e como que o Congresso, o Senado trabalharam essa questão? Porque foste muito atuante na questão de que o fundo eleitoral fosse utilizado para o Rio Grande do Sul. Acabaste de falar. O senador, o deputado, ele tem a responsabilidade de editar leis que atingem o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul é parte do Brasil, ele não é todo o Brasil, ele é um estado, ele não é um país independente dentro do Brasil. E sempre quando se fala do Rio Grande do Sul, se suscita muita questão. Se fosse no Nordeste, seria diferente. No Rio Grande do Sul, eles querem tudo, se fosse para o Nordeste, iria ajudar rápido. Como que repercutiu essa questão que certamente, diariamente, tu deves ter recebido muitas cobranças para que isso saísse do papel e que essa ajuda efetivamente chegasse a partir do fundo eleitoral, que, né, com todo o respeito, eu, na minha opinião, como cidadão, e tenho certeza que tu compartilhe dessa opinião, é algo que não deveria existir, que eu acho que o candidato ele deveria, como fizeste no início, né, ter a oportunidade de você correr atrás do teu eleitor a partir dos teus próprios recursos e também com a sua própria. Mas como é que foi recebida essa questão de destinar o fundo eleitoral para o estado do Rio Grande do Sul, fortemente atingido pelas enchentes? Foi a PL 1537 que nós entramos, protocolamos em cima do fundo eleitoral. Antigamente não tinha fundo eleitoral, cada um se virava, cada candidato, cada partido, enfim. E agora, para este ano, estavam programados 4 bilhões e 900 milhões de reais. Originalmente, quando o orçamento foi encaminhado, era para ser 2 bi e 700. E aí foi aumentado em 2 bi e 200 por emendas parlamentares na época da elaboração do orçamento no ano de 23, que iria vigorar em 24. E a nossa proposta, através desta PL 1537, previa o remanejamento de 2,2 bilhões deste fundo, justamente para ser distribuído, para ser atendido o problema das enchentes no Rio Grande do Sul. Acontece que, naquela ocasião, o governo dizia que não tinha recursos e tal. Então, a gente entrou com esse projeto de lei, essa PL, e no primeiro momento a repercussão foi fenomenal, né? Recebi apoio de tudo que era lado e gente mandando recado do interior do Rio Grande e tal, especialmente do Rio Grande, né? Mas aí houve uma reunião com a bancada gaúcha, com o presidente do Congresso Nacional, e eu coloquei esse assunto na reunião só dos parlamentares gaúchos. E o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira,
Ele, na hora, diz, não, mas isso aí não dá, porque aí é o dinheiro de todo o Brasil, é para os 27 estados, e nós não vamos tirar esse fundo para atender o Rio Grande do Sul. E aí enfraqueceu um pouco a pressão. Antes disso, mesmo no Senado, houve vários pronunciamentos de vários senadores dando apoio. Os gaúchos, praticamente a maioria, deu apoio a isso. Mas aí o tempo foi passando, chegou o momento da eleição e o assunto parou. E isto morreu, né? Mas repercussão deu muito grande, né? E a gente forçou, tentou conseguir essa aprovação, mas sem aprovação no Congresso não funciona, né? E aí, com essa gelada, digamos assim, que o presidente do Congresso deu, da Câmara dos Deputados deu, o assunto foi para trás e alguns parlamentares, especialmente de fora do Rio Grande, começaram a dar gelo, né? Não deixar o assunto andar. E virou e mexeu com o dinheiro, você deve ter visto. Tem as capitais brasileiras, são milhões e mais milhões de dinheiro. E esse dinheiro podia ter vindo para o Rio Grande, parte dele. Nós iríamos deixar os 2.700.000, que era o valor original do orçamento, e aqueles 2.200 que foram acrescentados, que era a ideia, o projeto, para transferir para o problema das enchentes do Rio Grande do Sul, acabou ficando junto com os 2.700 e foi distribuído os 4.900 para o Brasil inteiro. Infelizmente, a proposta de um parlamentar, ela só passa a vigorar se for aprovado pela maioria e sancionado pelo presidente, né? Essa não deu, né? Mas faz parte. Mas a gente encaminhou também 11 medidas outras para socorrer o Estado do Rio Grande do Sul, medidas de menor impacto. A gente encaminhou para o Executivo, para o Presidente da República e tal. E dessas 11 medidas, basicamente 4, 5, 6 delas, o governo usou, né, ou copiou, digamos assim, e foram repassadas dentro dos decretos presidenciais. Não foi os auxílios para a agricultura, mas sim para atender as pessoas, as famílias que foram atingidas, que receberam recursos, valores de R$5.000 para cada família, recursos na reconstrução de casas e tal. São coisas que lentamente estão sendo implantadas, mas nós apresentamos 11 medidas justamente para que o governo utilizasse essas ideias nossas, né, para incrementar em cima da situação de emergência do Estado, né? Assim como teve outras, a suspensão das dívidas do Rio Grande do Sul, né, é um assunto importante também, que a iniciativa, a origem é da PLP 8524, onde o Estado queria diminuir, reduzir ou ter mais recursos. O Estado paga, em números redondos, em torno de 385 milhões mensais para o governo federal, para pagar a dívida antiga, né? Então, depois de muita luta, passou na Câmara dos Deputados o não pagamento por 3 anos dessa dívida. Só que a dívida, depois dos 3 anos, ela passa a integrar a dívida novamente, sem juro, mas ela vai ter que continuar a ser paga. Lá na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten fez uma emenda nesta lei pedindo para que, nesses 3 anos, fosse eliminada a dívida toda, né? Que não precisasse pagar, que não jogasse para frente. Foi para votação, né, lá na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, esses 385 milhões representam algo em torno de 11 bilhões nesses 3 anos, né? Na hora da votação, os deputados do PT, do Rio Grande do Sul, e um do PDT, Afonso Mota, votaram contra. Não queriam a isenção da dívida, queriam ficar devendo. Aí o assunto, no mesmo dia, porque era assunto de urgência, o assunto foi para o Senado para ser votado, né? E aí, no primeiro momento, passou aquela questão de não pagar nos 3 anos e a dívida ser jogada para frente. Aí o Mourão e eu entramos com a mesma proposição do Van Hatten, que saiu da Câmara dos Deputados, veio até o Senado, para que nós também apresentássemos isso, que se fosse aprovado no Senado o perdão da dívida direto desses 385 milhões mensais, voltaria depois para a Câmara e certamente passaria. O relator desse projeto foi o senador Paim, que é do Rio Grande do Sul, que
que é PT, sentava do meu lado e do Mourão. Os três gaúchos eram um do lado do outro. E como nós, gaúchos, entramos com o pedido para ser anulada a dívida nos 36 meses, na hora que foi para a votação, o Paim defendeu de unhas e dentes que não podia perdoar, que tinha que ser pago. Aí foi para a votação no Senado, também foi perdido, né? Então, o que aconteceu? Esse repasse que o Estado faz para o governo federal fazia de algo em torno de 375 milhões mensais, não está sendo pago por 3 anos, só que depois vai incorporar a dívida novamente. E só falando nessa dívida, tem uma outra questão paralela a isso que está andando, porque está mal calculada essa questão da dívida, né? Por que está mal calculado? A origem dessa dívida é algo em torno de 8, 10 bilhões de reais, né? Eu agora não lembro os números exatos, mas o Estado pagou em torno de 40, 50 bilhões, já foram pagos nos últimos 20 anos, 30 anos. E o saldo da dívida é algo em torno de 100 bilhões de reais, né? Então, por que cresceu tanto? É juro de 4% ao mês, mais correção por um dos índices que tem aí, acho que não sei se é Selic, qual é a taxa que está sendo usada. Então, isso vai acrescentando, vai crescendo. E aí, quando tu fala, não, o juro de 4% é barato, mas essa conta tem mais de 20 anos, né? Então, se tu pega 20 anos com 4%, 2, 4, 8, dá 80%, né? Então, mais a correção monetária. Então, foi pago, mas a dívida ela é muito longa, de muito longo prazo, e o juro, embora seja só 4%, ele vai multiplicando, ele vai aumentando. Até fazendo uma comparação agora, quando se fala em agricultura, a turma fala em juros 7%, 8%, 12%. Se a operação é de curto prazo, tudo bem. Agora, joga essa operação para longo prazo, vai inviabilizar. E assim o Estado está com essa inviabilidade junto ao governo federal. Então, os projetos que estão andando lá é para ser revisada essa conta. E uma das bandeiras que se levanta e que o pessoal que continua lá, pelo menos o pessoal mais de cabeça no lugar, é de que este recurso não tenha juro, apenas correção monetária. Por quê? Porque o Estado é um ente público e o governo federal também é um ente público, assim como o município é. Então, por que pagar juro? Paga a correção. Não tem necessidade de cobrar juro, porque qualquer cidadão, ele é munícipe, ele é do Estado, ele é da União. A mesma pessoa, ela é federal, ela é estadual, ela é municipal. Então, apenas tira de um bolso e bota no outro. Então, essa é a razão que apenas o projeto que tem, a ideia que tem, é que seja cobrado somente a correção monetária, né? Porque a correção existe, o dinheiro vai desvalorizando e tal, sem juro. Tirando fora o juro, essa conta vem lá para baixo. Não sei se vai ser aprovada, mas tem uma questão administrativa que está sendo tratada no Congresso Nacional e tem ação também na Justiça, só que não tem decisão final. Então, eu acredito que alguma coisa vai ter que acontecer para o Estado do Rio Grande do Sul, independente de quem é o governador, se é do partido A, B, C ou D, não pode pagar, não tem como pagar. Essa conta ela é impagável. Os nossos filhos, os nossos netos, quando estiverem na vez deles, ainda vai ter essa dívida. Então, é uma questão que as pessoas têm que entender. Isso não é só o Rio Grande do Sul. Quem está nessa é o Rio Grande do Sul, é São Paulo, é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Especialmente os estados do Sul. E qual é a razão disso estar acontecendo? Pela distribuição, eu estou fugindo um pouco do teu assunto, mas pela distribuição que tem dos recursos federais hoje, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, de cada R$100 que paga de imposto, está retornando algo em torno de 32, 35, coisa assim. O resto vai para o bolo. Assim é também com Santa Catarina, com o Paraná, com o Rio de Janeiro, São Paulo, o maior de todos. O São Paulo, de cada 100 que paga, retorna para São Paulo, eu não sei o número exato, eu não lembro agora aqui, mas é pouca coisa, né? E São Paulo, os volumes financeiros são muito grandes. Daí alguém vai perguntar, e essa sobra de dinheiro fica onde? Grande parte fica para o governo, para administrar a máquina pública federal, que é muito pesada, e grande parte vai para os estados do Nordeste,
né? Por que do Nordeste? O Nordeste paga 100 de imposto e tem estado que recebe 150, 200, 300, 350. De cada 100 que paga, recebe 2, 3 vezes mais de volta. Da onde é esse dinheiro? Dos estados do Sul, né? Que vai para Brasília e Brasília faz a distribuição para o Nordeste. A legislação prevê isso. Isso é uma coisa antiga, não é de governo A, B, C ou D. Aí as pessoas me perguntaram, mas por que não muda isso? Por que essa questão não pode mudar? E aí a questão da distribuição dos parlamentares pelo país, né? Veja bem, o Nordeste ele é territorialmente pequeno comparado com o Sul, do Mato Grosso para baixo, para São Paulo e até aqui no Sul. A área geograficamente lá é menor, tu pega aquele Nordeste, são vários estados pequenos, e cada um tem 3 senadores e cada um tem proporcionalmente mais deputados que a região Sul. Então, se vai para a votação, o pessoal do Nordeste é mais unido e vai votar sempre a favor deles, né? Para ter uma outra ideia, um parâmetro, o Estado de São Paulo, que é milionário, tem 3 senadores. Aí tu pega Rondônia, o Acre, que tem menos da metade da cidade de São Paulo, tem 3 senadores. E na hora de votar vale a mesma coisa, né? Então, uma distribuição que a Constituição brasileira teria que mudar, só que para mudar, nós temos muito pouca gente no Sul. Pouca gente, que eu digo, pouco parlamentar. E vai para a votação, e nós, o Sul do Brasil, é quem paga o pato. Quem sabe um dia muda, né? Mas não é um parlamentar que vai fazer isso. Eu sei lá se existe uma maneira de mudar, mas a não ser que no Nordeste vá ter parlamentares que olham a situação de uma maneira diferente, né? Bom, a gente está com o nosso bate-papo Alto Jacuí, nessa noite, então, de terça-feira, ouvindo, então, o suplente do senador Luiz Carlos Reis, senador da República por 4 meses nesse ano de 2024, Irineu Orti, no bate-papo Alto Jacuí, ao vivo, pelo Facebook, YouTube. Compartilhe a live, faça a sua pergunta aqui na nossa live, no nosso Facebook Correio do Mate Alto Jacuí, você que está ligado conosco, obrigado. Vocês que estão sintonizados nas nossas plataformas, em conteúdo que você também vai acompanhar o resumo dessa entrevista na nossa edição impressa que sai nesta sexta-feira, dia 11, aqui na nossa região. Nosso programa para Grupo Provida, há 2 anos Espumoso e há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais em saúde para toda a sua família, com 18 unidades do estado do Rio Grande do Sul, em Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo e Salto do Jacuí, e em breve também em Arvorezinha, mais de 250 mil atendimentos por ano, mais de 90 cidades atendidas e mais de 600 profissionais cadastrados. Cicobi São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito. Na nossa região temos agências em Antagorda, Arvorezinha, Encantado, Espumoso, Guaporé, Serafina Correia e Soledade. E Estoque Sul, seu centro de compras em Espumoso, na Avenida Oswaldo Vernan, próximo à sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @Estoque Sul, aberto de segunda a sábado, local com amplo estacionamento. Também estamos ao vivo no nosso Instagram. Hoje, na nossa central técnica, nosso diretor, Gemerson Santos, né, que nós estamos, né, preparando um especial muito importante aí, e temos, né, a nossa força do nosso jornal, então, destinada a essa semana, né, porque nós temos nossa cooperativa Cotriel aqui essa semana completando 65 anos, estamos preparando um especial com um conteúdo muito importante e que, né, tivemos muitos apoios e a gente precisa, então, estar dedicado como estamos há tantas semanas nesse informativo. Bom, Irineu, já vou falar da política regional, né, mas eu não posso deixar de fazer o questionamento, aproveitar essa live aqui, porque também tu és presidente da ProSoja RS. E a enchente afetou o estado do Rio Grande do Sul, destruiu lavouras, destruiu casas, destruiu vidas também, né? Não foi só a agricultura que foi afetada. Como que se está trabalhando para recuperar, né, o produtor, uma vez que, como tu disseste, né, ainda há financiamentos com juros muito altos para o produtor e o principal ente financiador, que é o governo, ele resiste em baixar essa taxa de juros que, para pequenos, médios ou grandes produtores que seja, ela é extremamente significativa, essa taxa de juros. Veja bem, a gente fala que o governo
tem que baixar juro. Na verdade, o governo autoriza os bancos a baixar o juro. Da onde os bancos pegam o recurso? Dos depósitos à vista e das aplicações financeiras, né? Então, os bancos muitas vezes têm um spread. Spread é a diferença do que eles pagam e do que o produtor vai pagar depois, ou qualquer um que pega empréstimo. Então, esses juros realmente são apenas estabelecidos pelo governo, né? Então, é uma situação bem complexa, essa situação da falta de recursos. E a AproSoja, aqui no Rio Grande do Sul, ela não tem uma expressão tão grande, porque aqui é muito forte o sistema cooperativo, é muito forte o sistema sindical, dos dois sindicatos, dos trabalhadores e sindicato rural. E a AproSoja, diferentemente do que é no Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, onde não tem esse sistema implantado de sindicatos, ele atua muito mais. O Mato Grosso, a AproSoja do Mato Grosso, por exemplo, ela é bem mais forte do que a federação, do que a FAMATO, né? Aqui no Sul, a gente tem feito ações, são poucos associados, nós até estamos numa campanha de novas filiações. Eu fui presidente da AproSoja lá em 2007 e agora voltei a ser novamente. Então, tem algumas coisas que a gente atuou. Lá atrás, nós entramos com ação para inibir a cobrança de royalties, quando era 2% na RR1. Agora, nós entramos com uma ação da cobrança de royalties na moega de 7,5% para a soja intacta 2. E nessa ação judicial, a AproSoja Rio Grande do Sul, que encaminhou através do Sindicato Rural de Giruá, nós ganhamos essa ação. Ela só não está sendo divulgada ainda porque nós entramos com a Polícia Federal para culpar os que cometeram um crime nessa situação. Esse assunto vai vir à tona daqui a uns dias, né? Mas é uma ação forte e que tem repercussão no Brasil inteiro. Eu estou anunciando isso pela primeira vez na imprensa. Não se falou nisso em parte nenhuma ainda. O que isso vai impactar? Basicamente, vai impactar de que não é que se seja contra royalties. Royalties tem que ter para ir aperfeiçoando as variedades, mas não esse preço tão caro. E quando se fala que a soja intacta chega na moega sem pagar o royalties na semente, ela é descontada nas cerealistas e cooperativas 7,5% da produção. Isso é muito alto. Isso vai permitir com que a semente própria, a semente reservada em casa, possa ser plantada, especialmente para o pequeno produtor ou para complementação de áreas maiores, né? Então, isso vai entrar em vigor provavelmente não este ano, só o ano que vem, né? Mas é uma ação onde a Monsanto, lá atrás, ela contrabandeou o equipamento que fazia essa análise, é uma fita que vai no aparelho que estipula se ela é intacta 1, intacta 2 ou se é soja comum. Aquela fita foi contrabandeada dos Estados Unidos. Ela não tem registro em nenhum órgão público. E nós entramos por esse lado, né? E essa decisão já saiu por parte da Justiça, mas incriminou a empresa. Por isso que o assunto foi para a polícia, né, a Polícia Federal, que vai ter que ver quem é o culpado de fazer isto. Isto é um crime nacional, né, e a AproSoja Rio Grande do Sul que levantou isso e ganhou esta ação em primeira instância. Poderá haver novas representações, mas nós temos documentação farta, fornecida pelos órgãos de Brasília, pelos órgãos oficiais, de que esses documentos realmente, esse equipamento, aliás, foi contrabandeado. Então, além disso, nessas enxurradas todas, no ano passado, nós já fizemos uma campanha de arrecadação de recursos para ajudar os flagelados, e a AproSoja, ou as AproSojas do Centro-Oeste brasileiro, nos passaram recursos e nós repassamos para 4 municípios, Mussum, Encantado, Roca Salles e Santa Terezinha. Foram 4 carretas de telhado, o ano passado, em setembro. A mercadoria chegou, acho que em outubro. E este ano se fez nova campanha com muito mais força, se arrecadou bem mais dinheiro, né, e nós atendemos 500 famílias, onde nós fizemos um trabalho junto com a FETAG, e a FETAG, por sua vez, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais das regiões mais afetadas, e nós damos um kit de uma geladeira e de um fogão para 500 famílias. Além disso, a Tramontina, de Carlos Barbosa, de quem eu sou amigo lá do Clóvis, que
que é o proprietário, deu um kit de a pá inchada com cabo e tudo, que foi entregue junto para essas famílias. Então foi um valor expressivo. Além disso, nós passamos recursos para o Sindicato Rural de Candelária, que deve estar ouvindo o pessoal de Candelária aí. Há poucos dias nós fizemos um evento lá em Candelária, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde se noticiou oficialmente este auxílio para o desassoreamento do Rio Pardo e de mais 2 afluentes, porque com o assoreamento a água subiu muito e afetou dos 2 lados do rio e também dos afluentes algo em torno de 1.000 propriedades rurais. Então a ProSoja arrecadou esse recurso do resto do país, né, e repassou para o sindicato, que faz parte. Eles gastaram bem mais do que isso, mas nós damos a primeira arrancada, o primeiro volume de recursos para que isso possa acontecer. O senador Heinz, na época, estava em licença, mas como é a terra natal dele, ele articulou lá em Candelária e nós, no acordo, fizemos esse repasse de recursos para aquelas pessoas daquela região. E, basicamente, quem deu esse auxílio foram os produtores do Centro-Oeste, menos do Mato Grosso, que são agricultores, a maioria saídos do Rio Grande do Sul. O pessoal do Mato Grosso, os agricultores do Mato Grosso, lá eles têm o tal de FETAB, que é um recurso que eles cobram dos produtores para o governo do estado fazer asfaltos nas estradas vicinais, né? Eles começaram a doar e aí resolveram fazer uma reunião e passaram 50 milhões de reais aqui para o governo do estado do Rio Grande do Sul para ajudar a minimizar a situação do estado. Basicamente também agricultores ex-gaúchos, digamos assim, e também outros, né, que ajudaram para fazer esse fundo do FETAB e passar esse recurso para a Defesa Civil do Estado. Então, na verdade, houve muitos auxílios da área privada de todo o Brasil, não só esses auxílios da área agrícola, mas nós somos testemunhas de muita gente que deu doações, mercadorias e tal. Foram centenas de caminhões de mercadorias que vieram de todas as regiões do Brasil para ajudar as pessoas afetadas. Então, foi um momento de união da população brasileira. E a ProSoja fez parte disso, ativando o pessoal da área Tocampo. Bom, Irineu, vamos agora falar de política regional, né? Porque, como a gente disse, a política está muito fresca, principalmente a política municipal. Nós tivemos no domingo eleição e o seu partido, Partido Progressista, aqui na região fez muitas prefeituras. A gente estava aqui fazendo um levantamento e agregaste mais alguns. Foram eleitos prefeitos, então, em Espumoso, Alto Alegre, Jacuizinho, Fortaleza dos Valos, Selva, Tapera, Vitor Grefe, também Ibirapuitã, Mormaço, Saldanha Marinho. PP faz parte da administração em Campos Borges, também faz parte da administração em Cruz Alta e tantas outras cidades. Faz parte em Soledade. E em Soledade também, né? Salto do Jacuí também é PP. Salto do Jacuí também, né? Então, Fortaleza dos Valos. Fortaleza dos Valos, né? Então, é um partido que cresceu de uma forma muito significativa, com números expressivos. Estavas falando aqui antes da gente começar, né, que o PP aumentou em 38 prefeituras. A que se deve isso? Inclusive, Espumoso tens uma participação muito especial que articulaste bastante, né, para que houvesse candidatura do Dr. Gerson Machado e o Juliano Bazinato, né, PP, o Dr. Gerson que já foi prefeito, agora volta ao Paço Municipal, juntamente com o PL, uma chapa que vou dizer assim até que é inédita aqui em Espumoso, até porque o PL não existia, o PP existia e estava, né, tinha sido prefeito, tinha recebido a administração com o Gerson. Como é que o senhor vê todo esse movimento regional de conquista, de fortalecimento, vamos dizer assim, da sigla aqui na região Alto Jacuí, que é a sua região, ele cresceu de uma forma muito significativa, o Partido Progressista? Antes de falar um pouco da região, eu gostaria de citar o Partido Progressista no Estado, né? Nós temos hoje, atualmente, 144 prefeituras e nós vamos para 164, aumentamos 20. Mas o segundo partido que mais fez é que tem 38 menos que nós, né?
Então, se cresceu muito, é o maior partido do Estado em número de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores. Esses números de vereadores e vice-prefeitos eu não sei bem ainda. Mas a nossa região do Alto Jacuí realmente teve um salto muito grande. Todos esses municípios que nós acabamos de citar, alguns já eram PP e outros não eram, tá? Mas o Partido Progressista, não sei por influência de quê, mas principalmente pela situação nacional. Muita gente deixou de votar na esquerda, especialmente no PT, por causa dos problemas todos que o país está enfrentando, e votou mais em partidos de centro e principalmente de direita no nosso estado. Aqui em Espumoso, eu sou amigo do Dr. Gerson há muito tempo, nós fomos colegas prefeitos num dos mandatos meus, o Juliano também é meu amigo de longa data, né? E eles estavam naquela no começo, vai, quem não vai, vamos fazer aliança, não vamos. O Gerson tinha dúvidas se seria candidato ou não. O Leonardo Comim, que estava costurando isso e tal, e me pediu que eu viesse aqui e tal. Nós conversamos duas ou três vezes, telefonei para o Mário Bertani, que é do PMDB, e aí a gente articulou e conseguiu fazer essa aliança aqui em Espumoso. Lógico, quem se entendeu foram as pessoas daqui. Eu apenas ajudei a, de repente, botar na cabeça das pessoas que, para vencer, teria que juntar. Até porque a gente está aqui do lado e sabe como é que funciona aqui em Espumoso. Aqui em Espumoso o PDT é um partido muito forte, né? Tem bons nomes também. Eu sou amigo de todo o pessoal do PDT, do Fontana e do candidato também, do Zelo, mas sou amigo e sou partidário, né? Então, o pessoal aqui fez essa aliança e foi uma grande vitória, né? Então, dos municípios que eu trabalhei em mais de 40 municípios, 50. Não só aqui, mas também no Alto Uruguai. Mas eu tive muitas vitórias. Em muitos municípios onde eu fui, dei apoio, o PP, o PL, basicamente, onde se juntaram, venceram as eleições. O PL teve situações onde o PL caiu, talvez não na mão em alguns municípios, não na mão de quem efetivamente era de direita, caiu na mão de quem era centro, mais esquerda e tal, também patinou. Mas onde caiu na mão certa, teve grandes vitórias, como o caso de Birubá, o caso de Nometoque, que já era PL, né, e venceu com uma vitória estupenda, né? Então, de um modo geral, o Estado todo endireitou, digamos assim, né? Porque os 164 do PP praticamente são de direita. O MDB, que fez 122 prefeituras, eu diria que o PMDB é bastante dividido, né? Mas, em média, deve dar 60%, 70% do PMDB do Rio Grande do Sul, que também é de direita. E aí soma-se os prefeitos do PL e tal, né? Então, foi uma grande vitória do centro para a direita, no Estado e no Brasil, né? E eu acho que isso mostra claramente o PDT, aliás, o PT, não o PDT, o PT, que é o partido do presidente da República, praticamente fez 200 e poucas prefeituras, de 5.000 e tantas, né? Então, eu vejo que a população brasileira, de um modo geral, mudou o voto, ou o voto na eleição passada deixou muitas dúvidas se foi verdadeira ou não a eleição, né? Mas os votos para prefeito e vereadores no Brasil todo, digamos assim, endireitou bastante. Endireitou, foi para a direita, né? É nesse sentido. Então, os partidos de centro e direita é os que mais fizeram prefeitos, não só na nossa região, não só no Estado, como no país todo, né? É um prenúncio que nas eleições de 26 isso possa mudar ou não se sabe, né? Isso não se sabe, mas, de repente, as pessoas estão cansadas da situação do atual governo, que basicamente, e eu sou testemunha disso, eu estive lá no Senado, e além dessas ajudas ou proposições que eu encaminhei aqui nos meus pronunciamentos que eu tive que fazer lá, que eu fiz, muitos deles foi para pagar fogo, para pagar incêndio, era cobrança de imposto para tudo que é lado. A questão do arroz, você lembra, lá no governo federal, 7 bi e 200. É um absurdo. Um absurdo. Eu fui um dos primeiros que berrou num discurso ferrenho, virou e mexeu, o governo desistiu da compra, mas foi a pressão do Congresso Nacional, das entidades gaúchas todas que fez isso. Então é um governo que pensa em se reeleger, se manter no poder,
né, e não olha a economia como um todo, né. Junta-se a isso aquela questão da cobrança do PIS e COFINS, né. Eu estava baixado do hospital, que me deu um treco lá, eu tive que baixar o hospital, fiquei 8 dias no hospital, e no último dia do hospital, eu olhei pela internet que o governo tinha largado uma medida provisória para cobrar PIS e COFINS de todas as atuações, de todas as ações econômicas do país. Isto iria arredondar entre 28 e 30 bilhões. Depois eu saí do hospital, fui direto para o plenário. Eu nem fui no apartamento que eu tinha lá e nem fui no gabinete, fui direto. E aí, isso foi numa quarta-feira, aí pedi a palavra e fui incisivo, fiz um discurso mais forte que eu fiz lá, dizendo que o presidente Pacheco estava dirigindo a sessão. Eu disse para ele que estava sendo lançada essa medida provisória, que tinha saído no dia antes e já estava em vigor, mas que ele não podia aceitar para tramitar no Congresso Nacional. E eu fui forte em cima disso. No dia seguinte, houve vários pronunciamentos, todos contrários. E na terça-feira da semana seguinte, foi a maior reunião que a FPA já fez na sua história, acredito. Não em número de pessoas, mas em número de entidades. Estava reunido lá na FPA. A FPA, para quem não sabe, é a Frente Parlamentar da Agricultura. Mas estavam lá o presidente da CNA, da CNI, da Confederação do Transporte e várias outras confederações nacionais, senadores e deputados. E os discursos foram unânimes, que não podia entrar em vigor. Não tinha nem sido estabelecido como seria a cobrança. Era algo que ia desestruturar toda a economia brasileira. A pressão foi tão grande na terça-feira que quando se saiu de lá e voltamos para o plenário, em torno de 5 horas da tarde, o presidente Pacheco pegou um papel, levantou e disse: aqui, pessoal, de tanta pressão que foi feita aqui, essa medida provisória eu não estou aceitando, estou devolvendo ao presidente da República. Então, eu acho que um dos maiores feitos que eu iniciei, logicamente, com o apoio de todo mundo depois, foi esse, né? É cobrança de imposto em cima de imposto. Então, o governo que só pensa em arrecadar e não pensa em poupar, em gastar menos, não pode dar certo. Então, por isso a rejeição do governo federal, por isso eu volto aqui, o Brasil endireitou, como eu disse antes, o pessoal cansou de pagar imposto. Eu falei de 2 apenas, tem muitos outros, né? E até nem lembro de todos. Por isso que deu tanto prefeito do PSD, que é centrão no Brasil, do PP, do PMDB, que são os partidos que mais avançaram, que mais cresceram, o próprio PL, né, que fez 15 milhões de votos para prefeito. Então, essa situação de, ao invés de diminuir a despesa, gastar menos, né, não precisaria aumentar tanto imposto. É o que aconteceu no governo passado. O governo passado reduziu impostos, né, mas gastava menos. Agora não tem limite a gastança e para atender toda essa gastança tem que aumentar imposto. E por isso tem muita entidade, muito órgão que está patinando e patinando feio, né, porque a situação não funciona dessa forma. Tudo tem limites. Irineu, 2026, o que você enxerga do cenário político em nível nacional, né? Eu vou voltar um pouco, né? Pode até parecer inoportuno dizer isso, né? Mas um jornalista, né? O meu papel é questionar e você de responder. Lá atrás, né? Agora 2026 certamente vão ter muitos candidatos. A eleição municipal nos mostrou muitos candidatos viáveis, outros nem tanto, outros surfando em ambientes perigosos, outros perdendo a cabeça, né? Então, do que eu estou falando, todo mundo já está fazendo as associações devidas, né? Ou o Bolsonaro coloca como seu o candidato principal, caso ele consiga se livrar da inelegibilidade, o qual o colocaram, que a gente custa entender até como é que aconteceu, porque teve gente que fez coisa pior e o TSE não cassou. Mas, enfim, né, são coisas da justiça, né? 2026, o que você enxerga do cenário para frente? Há a tendência de ter candidatos mais competitivos, essa tendência de esquerda também, ela diminui cada vez mais
Claro, a esquerda se uniu em torno do Lula, que o Lula é um nome muito forte da esquerda, isso ninguém consegue negar. Ninguém sabe se ele vai ter saúde para tentar mais um mandato, né? O Bolsonaro, será que volta, será que não volta? Vai o Tarcísio, vai quem? Como é que você enxerga o cenário para 2026, para voltar à direita para a presidência do país, como já está acontecendo em vários países, Argentina com o Milei e tantos outros, a direita também retomando o poder e com medidas muito parecidas economicamente para recuperar países que estavam devastados, e a economia no nosso país também não é tão diferente assim. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é ter urnas que deem confiança para o eleitor. Isso é o principal, que do jeito que foi a eleição passada, que deixou em dúvida muita coisa, não vou entrar nesse detalhe, não é? E uma das provas pode até ser o resultado das eleições desse ano, uma comprovação de que houve problemas nas urnas. Qual tipo de problema todo mundo sabe, não precisa entrar no detalhe. E ninguém veio contestar resultado da eleição municipal, eu acho até engraçado isso, né? É que para você fazer uma alteração nas urnas em cada um dos 5.000 e poucos municípios é muito difícil. E outra coisa, tu pega um município pequeno, tem algum município de 2, 3 mil eleitores, que as pessoas antes da eleição já sabem quantos votos A faz, B faz, né? Então essa é uma questão. Se as urnas foram confiáveis, se tiver a contagem paralela com o voto impresso e a contagem pública, né, talvez aí a chance da direita aumenta e muito, né? Aí você vai pedir quem é o candidato. Hoje, preferencialmente, o nome que circula é o do Bolsonaro, mas ele tem que se tornar elegível. A turma fala, ainda hoje eu estava olhando na internet, que a expectativa de reverter, porque a causa da inegibilidade dele é pífia, é o fato de ele ter se reunido com embaixadores, né? Isso não é crime nenhum, no meu ponto de vista. Mas se não tem ele, tem o próprio Tarcísio, que faz um grande governo em São Paulo, o Zema, talvez com um pouquinho menos de projeção, e quem está começando a se sobressair é o Ronaldo Caiado do Goiás, né? Já foi deputado várias vezes, foi senador, 2 vezes governador, é o estado que tem a maior aprovação hoje, né? A criminalidade no Goiás é mínima, né? E está fazendo um grande governo, embora às vezes tenha posições um pouco diferentes, mas é um possível candidato, né? Então, só aí eu estou citando 4 nomes, né? Eu acho que não foge muito disso. E poderão surgir outros. Às vezes você fala em Cratinho, coisa assim, mas ele não tem a expressão de nenhum dos outros 4 que eu citei, né? E do lado esquerdo, se não tiver o Lula, não tem nenhum de expressão, né? O PT e a esquerda não preparou ninguém, ou não tem ninguém como o pessoal da direita tem, que o Bolsonaro deixou muita gente pifado, digamos assim, né? O próprio Tarcísio, o Marinho lá no Nordeste, e assim tem muitos outros que ele ajudou a projetar, né? A Tereza Cristina no Mato Grosso, né? Então são pessoas que ele começou, deixou eles apresentar o resultado do trabalho. Não é o eu, ele não é o eu que nem é o Lula. Lula é eu. O Bolsonaro sempre distribuiu as benesses, os benefícios e tal, e elogiava os assessores que realizavam as obras. Então é bastante longe, é uma incógnita, mas eu vejo a situação desta forma hoje, né? O Brasil, para crescer, ele tem que voltar a economizar ou não botar dinheiro fora, né? Que hoje está se gastando dinheiro à toa em muita coisa. Não vamos entrar nesse detalhe, que daí não vai terminar a entrevista, né? Mas no governo Bolsonaro se popou de toda forma. Você enxerga alguma chance para o Eduardo Leite se projetar em nível nacional, como ele tentou? Não. Por que razão você acha? Não, tem muitos. O partido dele, em primeiro lugar, caiu demais. O PSDB foi lá embaixo, né? Então, não tem projeção. Não tem, ele fez aquele barulho todo, mas não tem partido, né? Então, não é que tenha que ter partido. O Bolsonaro se elegeu sem partido, mas ele não tem aquele pique, não aparece, não tem essa expressão. Lá em Brasília, se ele caminhar nos corredores, pouca gente conhece ele, né? É diferente de um Caiado, né? O Caiado tem presença física, inclusive, tem um vozeirão, conhece os assuntos, fala com postura. O próprio Tarcísio, da mesma forma, né? Então eu não vejo ele como
Ele poderá ser candidato, sim, mas eu não vejo ele com potencial de ser um presidente, né? Mas ainda é longe, pode acontecer muita coisa, muita água vai passar embaixo da ponte. Recém estamos terminando uma eleição, tem 2 anos ainda, né, e às vezes muda bastante. Mas, de toda forma, vamos torcer para que o Brasil volte a crescer e que vá melhor. Estamos crescendo em algumas áreas, sim, mas na área agrícola, especialmente, os resultados em todo o Brasil têm sido pífios perto do que eram uns anos atrás, e o pessoal está achando bastante. Aqui no Sul, então, nem se fala. Na região Sul, o grito é geral, da metade Sul especialmente. E no resto do Brasil também, em função do preço baixo das commodities, o preço alto dos insumos, né? A safra foi ruim em alguns estados, né? Então tem grito para todo que é lado. E não era assim há uns anos atrás. Então, vamos ter que ver como é que se ajeita isso, né? Bom, Irineu, o papo está muito bom, né? A gente passou até mais de 1 hora aqui do que a gente realmente faz um bate-papo, mas você fala e diz muito bem, por sinal, né? Se pudesse, fazia 2 horas de live com vocês e você e a gente tinha que conversar, né? Será? SOS Agro, né? SOS Agro, né? Sim. Foi um movimento que repercutiu graças às mídias digitais. Como é que você vê esse movimento? Foi liderado pela Grazi Camargo, que parece que é aqui de Somoza. É de Somoza. Né? E mais o Lucas Schaefer, né? Eu sou amigo deles, falo no particular com eles. Hoje ainda o Lucas me chamou para umas coisas, né? Se não fosse esse movimento, a situação estaria muito pior, né? Então, eu participei de todos os eventos enquanto estava no Senado, fiz várias solicitações lá no Senado em cima das colocações deles. E se não fosse esse esforço que esses dois estão fazendo, mais o grupo que assessora, é um grupo de mais pessoas, acho que umas 20, mas quem puxa a frente é a Grazi e o Lucas, né? Conseguiram algumas coisas, não tudo que se precisa, e hoje mesmo lá em Brasília, o senador Heinz, o senador Mourão e o Paim, assim como no meu tempo que eu estava lá, estão novamente juntos, brigando em cima das questões de resolver os problemas pontuais do Rio Grande do Sul. E eu ouvi falar hoje, o Mourão falou numa live que ele fez, que aquele projeto do deputado Zucco, que previa a eliminação de parte das dívidas, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, veio para o Senado. Eu pedi para o Pacheco para ser o relator, eu era o relator desse projeto, levei para a Comissão de Agricultura, apresentei o relatório. Quando ia ser votado, um senador mandado pelo governo do PT, Beto, não sei das quantas, pediu vistas. E quando pede vistas, né? Só vai sair no assunto seguinte, na reunião seguinte. Como a reunião seguinte iria ser dali 1 mês, porque entrou justamente nas férias dos deputados, o assunto não tinha como ser votado, né? E aí a saída que tinha era nós conseguir a assinatura de 30 parlamentares e pedir urgência no assunto e que ele fosse votado no plenário do Senado sem passar na comissão. E nós conseguimos as assinaturas em questão de poucas horas. Conseguimos as assinaturas, entregamos para o Rodrigo Pacheco, eu entreguei para eles aqui, ó. Não vamos passar nas comissões, está aqui a assinatura de 30 senadores, 32, 35, coisa assim, para votar em votação aqui. Quando o assunto ia para votação, o Jacques Wagner, que era líder do governo, desceu lá de cima, lá da mesa principal do comando do Senado, e veio falar comigo e o Mourão. Escuta, diz ele, se nós aprovar essa medida aqui, vai dar problema, o governo vai vetar, não vai passar e tal. E que tal nós emitir uma medida provisória? Daí, bom, se a medida provisória emitida pelo governo for de acordo com o que o agricultor precisa, de acordo com o que está mais ou menos posto neste projeto de lei que veio lá da Câmara dos Deputados, nós concordamos, né? Mas nós precisamos de uma reunião urgente com as pessoas da área técnica dos ministérios envolvidos para ver essa medida provisória. Aí foi marcada uma reunião para o dia seguinte, lá na sala da chefia do Senado, e veio lá o representante do Ministério da Agricultura, veio o representante do Palácio do Governo, vieram vários assessores.
E nós 3 senadores gaúchos, acompanhados do Jacques Wagner, que é o líder do governo que ficou junto na mesa. E nós começamos a negociar. O Paim, como ele não conhece muito de agricultura, dizia: Irineu, o que tu fizer aqui, eu vou assinar embaixo, eu concordo. O Mourão nos ajudou um pouco, ele também não tinha lá tanto conhecimento na área agrícola, mas conhecia de legislação e muito. Tá? Então, nós colocamos o que precisava conter nessa medida provisória. E era para sair no dia 26 de junho. Né? Foi acordado. Aí o ministro Fávaro veio para o Rio Grande e prometeu para o dia 30. Acabou saindo dia 31. Mas pífia, bem menos do que nós acertamos lá. E aí começou aquela brigaiada toda. Mais para cá, mais para lá, mais prazo, menos prazo, desconto, não desconto e tal. E se nós tivéssemos votado naquele dia, aquele projeto de lei que veio do Zuco, provavelmente ele iria para a presidência da República, ele ia vetar. Né? E ele vetando, volta tudo e estaca zero. Então, o que eu vi hoje na live do Mourão é que, como as coisas não estão andando da forma como nós queríamos andar, e ele estava junto naquela reunião, era o Mourão, o Paim e eu, mais o Jacques Wagner, agora o Heinz está no meu lugar, e os outros 2 também chamaram o Jacques Wagner, isso foi ontem e hoje, para tentar votar aquele projeto que foi votado lá na Câmara, que está sob a mesa no Senado. Só que o medo que tem é que, se for votado, ele poderá ser vetado da mesma forma, mas pelo menos a gente põe um bode na sala. Né? O que é um bode na sala? É começar a assustar o pessoal, né? Porque aí vai jogar o Poder Executivo contra o Legislativo, que vai aprovar essa medida. Então, esse assunto é de hoje. Né? Eu acho que o pessoal do SOS Agro RS nem sei se sabe dessa questão. Só quem olhou a live do Mourão, e o próprio Heinz também fez uma live. Né? Então, o assunto do endividamento, da situação de calamidade, da situação das secas do Rio Grande do Sul, as medidas que saíram são muito pífias, são muito fracas. O produtor, grande parte do produtor, não consegue sair da dificuldade, mas nós temos hoje os 3 senadores do Rio Grande do Sul envolvidos, e ontem, aliás, eu passei para o grupo do SOS, na live pessoal, o endereço de todos os senadores, e pontuei e marquei aqueles com quem eu fiz mais amizade, e com aqueles que, durante os dias que eu estava lá, apoiavam as questões do Rio Grande do Sul, e que certamente vão apoiar se tiver que votar alguma coisa em favor do Rio Grande. Então, mesmo estando fora, a gente tem esse contato, fiz muita amizade com muito senador, né, e vamos ver se a coisa muda, principalmente para nós não perdermos áreas de plantio, que a metade sul do Rio Grande do Sul, especialmente quem arrenda terras, tem bastante gente que não tem crédito, não conseguiu renegociar a dívida, não tem crédito, não consegue semente, não consegue adubo para plantar. E aí, aquela ideia do Rio Grande do Sul fazer uma super safra vai terra abaixo, né? Aqui a nossa região teve menos problema no campo, mas lá na metade sul, até porque a água vai para aquele rumo, e os estragos na beira dos rios e riachos foi muito maior que aqui, e principalmente que ficou muita soja a ser colhida. Né? Nós deixamos de colher 2,5 milhões, 2.800.000 toneladas de soja na metade sul, que não foram colhidas, e isso faz falta no bolso daqueles agricultores. Né? Muito bem. Irineu, quero te agradecer imensamente aí por ter atendido o nosso convite do Jornal Correio do Mate aqui, ter podido conhecer nossa redação, ter podido estabelecer essa relação importante, né? Sempre muito acessível, né? Fiz o convite, você aceitou na hora. Quero agradecer muito imensamente. Queria que tu deixasse uma mensagem final, né, sobre você, sobre a importância da política, sobre o papel da política, porque ela é necessária, e se comprovou mais uma vez que quem compareceu às urnas expressou a sua vontade, né, seja qual o resultado que foi, mas o que a gente pode ver é que houve uma mudança de tendência no Brasil, como tu disseste, né, da esquerda saindo para a direita, endireitando no sentido de estar pessoas da direita, e que a política é fundamental, não só na política partidária, mas em todos os setores. Então, tua mensagem final aí e agradecendo também ao ter aceito o nosso convite aqui também. Não, eu agradeço a vocês pela oportunidade, né? Eu estou na vida pública há mais de 40 anos, então
Às vezes eu digo, olha, se Deus me deu a oportunidade de poder ser o que eu fui, de ter recebido orientações e ter executado funções que eu nem imaginava lá quando eu era jovem que ia acontecer, que eu ia ter essas oportunidades, e eu acho que é mais do que justo eu transmitir os conhecimentos que eu adquiri na vida para os demais. Eu não devo guardar isso, que amanhã depois eu vou partir, assim como todos nós partimos, né? E o que a gente puder deixar de legado, eu acho que é importante e é fundamental. Quanto à questão política, agora, de 4 em 4 anos, mudam os prefeitos, muda o presidente, e a gente sempre tem que ter esperança que vai melhorar, né? Seja quem for o lado que ganhar, coisa parecida, né? Tem leis que devem ser seguidas, embora o judiciário a nível nacional não respeite muitas vezes a Constituição, né? Mas nós aqui, pequenininho, aqui no Sul, ou em qualquer parte do país, nas cidades menores, nós ainda temos uma boa índole, uma boa formação, respeitamos os nossos pais e nossos avós e devemos fazer as coisas corretamente. Então, eu acho que esses erros que o judiciário brasileiro comete lá em cima, nós não devemos permitir que aconteçam aqui, né? E vamos torcer para que todos os eleitos em todos os municípios que nos escutam tenham a felicidade de fazer uma bela gestão em prol das populações. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Irineu Hort, ex-senador da República, suplente do senador Luiz Carlos Reis, prefeito de Tapera, com uma vida política de mais de 40 anos. E esse foi o nosso bate-papo Alto Jacuí, falando um pouco de política para o Grupo Provida, 2 anos espumoso há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, Cicobi São Miguel Soluções Financeiras e Estoque Sul, seu centro de compras espumoso. Na terça-feira que vem nós estamos de volta, continuando a falar de política, nós já temos confirmado os eleitos, então, a Fabiana Dolce Ottoni e o Tomás Fiuza, ambos do Partido Progressista, que vão estar nesse espaço aqui, explanando o que pensam e as suas ideias. Muito obrigado pela audiência de vocês, boa noite.